Numa época de desafios e transformações, em meio ao fascinante período dos juízes em Israel, uma noite silenciosa no templo de Siló se tornou palco de uma conversa transcendental entre Deus e o jovem Samuel. O contexto histórico turbulento, a corrupção sacerdotal e a escassez de comunicações divinas deram origem a um momento crucial na história de Israel. Hoje, convido você a mergulhar nas páginas da Bíblia, onde a voz do Altíssimo chamou um jovem destinado a moldar o destino de uma nação. Descubra como essa chamada profética não apenas revelou a queda iminente da casa de Eli, mas também marcou o início de uma nova era, preparando o terreno para a monarquia em Israel. Vamos explorar juntos a narrativa envolvente da chamada de Samuel, uma história rica em significado espiritual e lições intemporais. Vem comigo nesta jornada de descoberta e reflexão. A história se passa por volta do século XI a.C., em uma época em que Israel estava sob a liderança de juízes. Os juízes eram líderes carismáticos e espirituais, escolhidos por Deus para orientar o povo de Israel. Antes da instauração da monarquia, os israelitas eram governados por esses juízes, e a nação ainda não tinha um rei humano. Durante o período dos juízes, que se estendeu aproximadamente do século XII ao século XI a.C., Israel vivenciou um ciclo repetitivo de desobediência, opressão estrangeira, clamor por ajuda e envio de juízes para libertar o povo. Eli era o sacerdote principal em Siló, onde o tabernáculo, símbolo da presença de Deus, estava localizado. No entanto, seus filhos, Hofni e Finéias, eram corruptos e desrespeitavam as práticas religiosas. A corrupção sacerdotal estava contribuindo para a decadência espiritual de Israel. Siló, como um centro religioso, era o local central de culto naquela época. O tabernáculo, que abrigava a Arca da Aliança, estava em Siló e as pessoas vinham de várias partes de Israel para adorar lá. A frase "a palavra do Senhor" era rara. Não havia visões comuns, conforme registrado em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Destaca a falta de comunicação direta de Deus naquele período. Isso sugere uma desconexão espiritual e um período de desobediência por parte do povo, um período sombrio e nebuloso de um povo que havia se afastado de Deus. Em meio a tanta corrupção, Deus olhou lá do alto e viu um menino, o jovem Samuel, desde tenra idade, servia no templo. Ele estava aprendendo as práticas sacerdotais e auxiliando o profeta Eli. A chamada de Samuel por Deus aconteceu durante a noite, enquanto ele estava deitado no templo. Deus revelou a Samuel que, devido à maldade dos filhos de Eli, um juízo severo estava prestes a cair sobre a casa de Eli. Essa mensagem era uma pronúncia de juízo divino contra a corrupção sacerdotal. E justamente nesse período turbulento que Deus que se pronuncia a Samuel com essas palavras. Samuel. Samuel. Fala, porque teu servo te ouve. Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos.